Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. E que semana, hein? Que invertida que a gente levou. Começamos bem a semana, segunda-feira positivo, terça positivo, quarta-feira positivo e até numa parte do dia ganhando bastante força, dando até para a gente começar a se animar um pouquinho, mas ele foi esmorecendo aí no final da quarta-feira, deixou um candle ruim, né? Um candle de queda, mas ainda assim fechamos no positivo. Agora, a grande invertida que a gente levou foi na quinta-feira. Na quinta-feira, realmente, a gente fez um descolamento grande com os mercados externos. Enquanto as bolsas lá fora subiram aí, reagindo bem, algumas até renovando as suas máximas históricas, aqui inverteu completamente. Tá? Então a gente começou alinhado com as bolsas externas e depois foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Fechamos no vermelho, então foi o primeiro pregão negativo da semana e perto da mínima do dia, reforçando a sinalização negativa da quarta-feira. E na sexta-feira, né, vocês viram aí, realmente aqui o mercado azedou, feio, virou forte para baixo, confirmou topo aqui, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes de colocar o gráfico na tela, vamos tentar entender o que pode ter acontecido na quinta-feira para a gente ter operado literalmente na contramão dos mercados lá de fora. Bom, eu fui procurar aí razões que justificassem essa mudança de humor. Eu acabei encontrando algumas que podem justificar esse movimento mais descolado, mais negativo. Durante a semana, a gente teve a divulgação de dados do mercado norte-americano mostrando que a economia está se aquecendo com criação de empregos, a economia forte. Então isso naturalmente acaba atraindo uma atenção maior aí daquele famoso Porto Seguro. Puxa vida, a economia americana está se fortalecendo, é a referência mundial, né, de confiança. Então isso traz uma migração natural aí para os investimentos nos Estados Unidos, esse fortalecimento da economia. Segundo dado que aconteceu, foi assinado, embora já estivesse previsto, tá? Primeira fase do acordo chinês, onde a China anunciando redução de 15% nas tarifas americanas. Quer dizer, os produtos americanos se tornando mais baratos. Bom para os Estados Unidos, ruim aqui para o nosso lado, né? Porque a gente perde esse espaço aí que estava sendo deixado temporariamente aí pela sobretaxa dos produtos americanos. Então isso diminui um pouco o nosso lado. E o terceiro motivo, o próprio também desaquecimento da China por conta dessa situação pontual do coronavírus, tá? Embora seja uma situação temporária, mas esse encolhimento nesse momento também acaba nos afetando. E não sei se vocês sabem, tá? Mas a nossa alta, tudo que a gente conseguiu até agora foi no MUC, porque a gente tem visto aí já há bastante tempo, desde que as taxas de juros começaram a diminuir, os estrangeiros pulando fora do nosso país e indo para ou outros emergentes que ainda têm uma taxa de juros mais atrativas, ou indo mesmo lá, voltando para os Estados Unidos. Então a atratividade aí, aquela moleza de ganhar dinheiro fácil, que está cada vez mais difícil por aqui, sem correr nenhum tipo de risco, então isso acaba desincentivando um pouco os estrangeiros. E como tudo que sobe tem que ter o descanso. Quer dizer, levamos o Ibov lá para cima até agora no MUC. Então pode estar chegando a hora do descanso. Descanso não significa que as perspectivas agora são negativas. Mas o mercado no curtíssimo prazo ele pode de fato pegar aí um viés mais negativo. Tá? Mas a direção principal que a gente está seguindo é para cima. Então, qualquer mudança pontual para baixo tem que ser vista com bastante cuidado, porque ela pode não se estender por muito tempo. Ou seja, mesmo que o mercado direcione nesse momento para baixo, favorecendo aí, nesse momento, talvez operações no sentido de venda, isso pode eventualmente não se estender por muito tempo. Ou seja, a cautela, o cuidado nas entradas aí permanece, tá? Do nosso lado, de tudo que a gente passou, vocês se lembram, no último estudo de fim de semana, eu tinha uma indicação na compra, né, que foi com TOTUS, e várias indicações na venda. Bom, dessas várias aí, acabou acionando apenas uma, tá, que foi a venda com Eneva. A TOTUS deu tudo certo, tá? Então a entrada saiu
e a gente conseguiu, né, dentro do critério que a gente vem adotando já há um tempinho, conseguimos fechá-la no positivo. A hora que ela começou a corrigir, a gente já estava com um stop dentro da zona de lucro, então deu saída no positivo. A Eneva deu acionamento, as outras acabaram se desconfigurando, até porque o mercado no início de semana ele estava muito forte. Então, tudo aquilo que eu separei no sentido de venda acabou, né? Acabou desconfigurando aí, enfim, e apenas Eneva surgiu. No meio da semana, embora não estivesse no meu estudo de fim de semana, mas apareceu uma que começou, mesmo com o sentimento mais positivo do mercado, ela começou a se descolar negativamente. Alguma notícia pontual? Não sei, tá? Não verifiquei. Mas eu percebi no gráfico que ela estava tendo um descolamento bastante significativo em relação ao resto do mercado, que até aquele momento estava subindo forte, e foi a Hapvida. Então passamos uma indicação de venda com ela, tá? Nesse respiro do mercado, ela também teve uns dias aí que a gente passou um certo calor, mas terminamos a semana com as duas, né? Com as duas que estão seguindo, Eneva e Hapvida, na zona de lucro. Tá? Ainda não deu para mexer no stop, mas as duas estão na zona de lucro. A gente já vai falar sobre elas. E para esse início de semana, pela primeira vez, eu não cadastrei nada no site da Rico. Tá? Eu vou esperar a abertura pelo menos do mercado futuro, para ver como é que a gente vai iniciar a semana, como é que vai estar o humor de mercado, tá? Para ver se eu valido ou não alguma. Mas de qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês a minha lista de ativos que eu separei para a gente tentar trabalhar. Já adianto para vocês que todas estão no sentido de venda. Se eu vou validar todas ou nenhuma, isso eu ainda vou decidir, mas eu vou compartilhar com vocês. E até porque também essas indicações dependem aí, como são trades começando pela venda e não pela compra, depende da disponibilidade de ter BTC, ou seja, de ter aluguel. E mesmo que tenha um aluguel, tem que ver também se tem taxa razoável para a gente trabalhar também, para ser viável você tomar esse aluguel. Vamos lá para o gráfico, pessoal? Já falei aqui demais. Então tá aqui o nosso carro-chefe. Segunda, terça e quarta, dias positivos. Aqui toda a perda de força que eu comentei na quarta-feira, mas ainda assim fechamos no positivo. A quinta-feira começou forte aí, chegamos bem perto dessa resistência de 117,710 que havia sido testado no pregão anterior. Enquanto o resto do mundo fechou na força, aqui voltou tudo aí e fechamos lá embaixo. Foi o primeiro pregão negativo, que fechamos no vermelho, reforçando essa sinalização de topo, que foi confirmada na sexta-feira com essa queda bastante forte, fechando na mínima do dia. Então, com essa formação gráfica do Ibov, esse padrão de afunilamento, que significa afunilamento não, de alargamento, que significa indefinição, ele pode se transformar em definição. Por quê? Porque aqui a gente já tem, nesse momento, dois topos em níveis mais para baixo, dois topos descendentes, e se o Ibov, durante a semana, perder esse suporte de 112.825, ele direciona, ele entra em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Porém, como vocês podem perceber, ele não tem tanto espaço assim para recuo, porque mais ou menos nessa região aqui dos 109 mil pontos, arredondando, tem a linha de tendência de alta de médio prazo. Então isso pode estancar aí qualquer correção mais forte que ele venha fazer. Por isso que eu comentei que a gente não tem tanto espaço também para se desenvolver para baixo. Mas nesse momento ele está guinado para baixo. Bom, o que eu separei de possibilidades aí para a gente tentar trabalhar aí, caso o mercado permaneça aí com esse viés negativo, com esse mau humor, para a gente tentar trabalhar no sentido de venda. De novo, eu ainda vou passar um filtro nessas indicações. Mesmo que eu valide indicações na venda, não necessariamente eu vou manter todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu queria que vocês vissem isso daqui como um preliminar, tá? Podendo ser reduzido. Então a primeira, Allianz, código da ação Alço 3, tá? Então ela começou a andar um pouquinho de lado, tem um pouco de espaço até essa linha de tendência de alta, de médio prazo, e pode dar uma enviesada para baixo.
Então ela já quebrou um pouco o padrão que ela vinha se desenvolvendo. Se a gente traçar uma linha por esses, não dá nem para chamar isso daqui de fundo, mas pegar esse movimento maior, então no mínimo ela já perdeu essa força que ela vinha apresentando. E pode dar uma descansada. Descansada significa recuar, né? Virar um pouquinho para baixo. Essa é uma. Já passo para vocês os pontos. A outra é Copel, situação também mais ou menos parecida, a ação vinha mostrando bastante força e começou a andar um pouquinho de lado, ou seja, pode também dar uma guinada aqui para baixo. Pegar essas duas aqui, antes de passar para as próximas, mostrar para vocês também no tempo gráfico semanal, isso fica bem evidente, tá? Se a gente olhar para essa média móvel de 21, ou seja, tem bastante espaço aí para fazer uma correção sem perder a tendência de alta principal. Copel também idem, tá? Copel também já subiu bastante, tem espaço sossegado para vir um pouco para baixo. Então seria um movimento corretivo da tendência de alta principal. Voltando aqui ao gráfico diário, Ferbasa. Ferbasa essa não, essa já está diferente. Essa já está querendo realmente reverter a tendência dela de alta para baixo. Eu já veio muito forte aqui para baixo, deu uma respirada muito sutil e agora, né, agora está querendo, né, dar continuidade nesse movimento mais forte. Então essa tem um sinal mais claro realmente de virada de humor, de reversão de tendência mesmo, não correção, como as outras duas. Então essa daqui, pelo menos em termos de gráfico, ela está um pouco mais direcional. Pardini. Pardini também está numa situação parecida com o índice Bovespa. Fez um topo mais baixo do que esse daqui, confirmou o sinal de topo na sexta-feira e se perder esse suporte, ela confirma a reversão de tendência de alta para baixo. Então também pode, revertendo a tendência e não como um movimento corretivo, também acabar se desenvolvendo. Mais uma, Qualicorp. Qualicorp talvez se enquadre mais, a exemplo das primeiras, né, de Aliança e Copel, movimento corretivo da tendência de alta, que está muito forte aqui, mas a ação está esticada. Então ela pode virar um pouquinho para baixo sem perder a tendência de alta principal, mas abrindo espaço aí para você encaixar talvez algum trade na venda. Mas eu encaixaria como trade corretivo, tá? Então não apostando mesmo numa mudança de tendência definitiva. Smiles, essa daqui tá né, teve recentemente uma situação pontual que provocou dois gaps gigantes, esse primeiro de baixo e depois esse de novo de alta. E aí ela acabou ficando com uma situação, né, com uma situação meio esquisita. Mas aqui ela está acabando formando um padrão de simetria, não sei se vocês percebem. Tá? Esse movimento aqui do lado direito está muito parecido com o movimento do lado esquerdo. Então, a repetir isso daqui do lado esquerdo espelhado para o lado direito, a gente também enxerga um movimento para baixo. Então, o Smiles também foi uma que me chamou a atenção. Mais uma, Construtora Tenda. Está aqui com uma formação aqui de topo duplo, como vocês podem perceber, e exatamente no eixo da figura. Então também aqui, figura de impulsão baixista, se perder esse suporte, tem aqui, pode ganhar força no recuo. E por último, a AES Tietê, também aqui com uma formação que lembra um pouco um ombro, cabeça-ombro, tá? Também está querendo enviesar para baixo, nesse momento testando região de suporte, que se for perdido também coloca ela em tendência de baixo. Se vocês olharem a média móvel de 200 que está aqui desenhado, tem bastante espaço para se desenvolver. Ou seja, se o mercado permanecer de mau humor, vocês estão vendo que tem muita coisa para a gente poder trabalhar. Mas, de novo, tem que ver se tem disponibilidade de BTC ou não. Aqui depois, se vocês quiserem tirar um print da tela, tá? Que como eu falei, não cadastrei ainda nada no site, mas estão aqui ou dar uma pausa aí para anotar, estão aqui os pontos, né? Os pontos de cada uma, tá? Situação atual, mínimo e máximo, isso aqui eu vou até dar um ocultar, para quem for tirar print da tela, vou dar uma pausa, para a gente focar exatamente nos pontos principais, tá? Então, os pontos de entrada de cada uma delas,
os pontos de saída, se tudo der certo, lembrando que eu vou continuar utilizando o caráter protetivo nos trades, tá? Mesmo sendo para baixo, se andar pelo menos 3% a favor, eu coloco o stop no ponto de entrada. E aí, a partir daí, eu vou deixando uma folga de 3% de modo a proteger o trade. Então, quer dizer, se elas começarem bem, andarem pelo menos 3%, se der para trás, a gente já vai pelo menos levar algum. Então, aqui, o objetivo principal que eu tracei, tá? Os stops iniciais de cada uma. E aqui vocês podem ver a relação de risco. Quanto de retorno dividido por quanto de risco. Então, com relações de risco melhores, a gente tem Allianz, Copel, Qualicorp e praticamente Tenda. Porém, a gente viu algumas como Ferbasa, por exemplo, que apesar de não ter uma relação de risco igual a essa, mas em termos gráficos ela está muito mais direcional. Vamos retomar aqui o gráfico da Ferbasa. Muito mais claro essa vontade de virar para baixo do que, por exemplo, Allianz, do que, por exemplo, Copel, tá? Onde a gente enxerga aqui apenas um descanso. Então isso tem que ser olhado também, tá? Isso também vai pesar na hora de eu colocar o meu filtro. De repente eu posso priorizar, por exemplo, Ferbasa, né? Uma que está numa situação assim, e não validar nem essa, porque graficamente essa daqui está um pouco mais direcional. Então esse pente fino eu ainda devo fazer na segunda-feira, como eu comentei com vocês. Primeiro eu vou esperar o pregão, pelo menos os futuros, né? Pelo menos os futuros abrirem para a gente sentir como é que está o humor do mercado. E conforme for, eu vou liberando, né? E claro, desde que tenha também a disponibilidade de aluguel razoável, com taxa e quantidade, aí para que quem quiser eventualmente entrar também ter a possibilidade de tomar esse aluguel. Tá bom, pessoal? O vídeo ficou hoje um pouquinho maior, tá um pouco mais longo do que os demais, aí, mas tinha bastante coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, clica também no sininho para ativar as notificações, divulguem isso para os amigos de vocês, aí vamos tentar aí, fazer com que o canal cresça bastante. E até a próxima, então. Muito obrigado, valeu!